Você já sentiu dor na relação sexual? Já teve dificuldade em ter orgasmo, em sentir prazer? Não conseguiu controlar a ejaculação? Ou até mesmo teve dificuldade em manter ou ter ereção? Essas são algumas situações que a gente pode pensar em disfunções sexuais ou também em falha sexual. Você saberia qual é a diferença? Eu sou Carolina Freitas, psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana, e hoje estou aqui para responder essas e outras perguntas sobre saúde sexual e sexualidade humana. Mas antes de entrar no nosso tema de disfunções sexuais e falhas sexuais, vou pedir para você que está passando hoje aqui pela primeira vez, ou você que já está aqui há algum tempo e ainda não teve oportunidade de se inscrever no canal, inscreva-se, ative o sininho, que assim você será lembrado ou lembrada de um vídeo novo quando ele for postado por aqui. Estamos apenas começando o ano, que vai ser repleto de informações científicas e acolhedoras, que é uma das missões desse canal. Para a gente falar, para a gente poder pensar, né, ter o diagnóstico de disfunção sexual, a gente primeiro precisa falar sobre resposta sexual. A gente tem um ciclo da resposta sexual em que é esperado que se tenha 4 etapas, por exemplo: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Quando você tem uma dificuldade que tenha sofrimento, que seja persistente, que venha levando um tempo desde o início da sua vida sexual ou a partir de alguma circunstância, a gente pode começar a pensar em disfunção sexual. Então, a disfunção sexual é o não funcionamento dessa resposta sexual, seja em uma dessas fases ou em mais de uma dessas fases. A gente tem aí a atividade sexual pensada enquanto função, enquanto prazer, enquanto satisfação. Se a atividade sexual não está te trazendo isso enquanto retorno, o prazer, a satisfação e um bom funcionamento físico, a gente pode começar a pensar na disfunção sexual. E para a gente trazer o diagnóstico de possível disfunção sexual, a gente tem que levar em consideração o tempo. Quanto tempo está acontecendo essa dificuldade? Tem que ter pelo menos 6 meses de dificuldade persistente. Se essa dificuldade ela acontece desde o início da vida sexual ou passou a acontecer depois de um determinado tempo. Se acontece em qualquer circunstância ou em determinadas circunstâncias. E principalmente se há sofrimento. Para a gente poder trabalhar clinicamente com a disfunção sexual, tem de haver o sofrimento, tem de haver a ausência de prazer, a ausência de sentido naquela atividade sexual. E isso é diferente de uma falha sexual. Por exemplo, eu não consegui ter orgasmo nesta relação sexual por qualquer razão que tenha tido, tá? Seja uma medicação que eu tomei, eu não estava muito envolvida, ou foi uma boa relação, mas não consegui chegar ao orgasmo. Pode ter ali uma falha sexual, mas não necessariamente uma disfunção sexual. A disfunção sexual ela vai levar um tempo e a gente precisa avaliar o que vem acontecendo. O que vem acontecendo. Eu já conversei aqui um pouco com vocês sobre ansiedade sexual. Se você não teve ainda a oportunidade de assistir esse vídeo, dá uma pausa aqui, vai lá, assiste ao vídeo sobre ansiedade sexual, que é uma das emoções que vai interferir no bom funcionamento sexual, nesse ciclo da resposta sexual. Se vai haver ali uma interferência ou não. Por que é importante a gente pensar na ansiedade junto com a disfunção sexual? Porque uma pode estar atravessando a outra, né? A ansiedade pode estar dificultando a minha satisfação sexual. Então eu tenho que regular a emoção da ansiedade, como eu bem falo lá no vídeo.
ok? Então, sobre ansiedade, volta lá, que aí a gente vai dando sequência aqui sobre as disfunções e as falhas sexuais. Falei da ansiedade, mas eu lembro que a ansiedade não é a única emoção que vai interferir aí na satisfação sexual, no bom funcionamento aí da resposta sexual humana. Tá? A gente precisa entender quais são as emoções que estão envolvidas. Então a gente precisa contextualizar o que vem acontecendo e entender todo esse aprendizado, esse processo, essa vida sexual que está trazendo insatisfação ao invés de satisfação sexual. E, importante, que uma falha não vire um ciclo de falhas que leve a uma disfunção sexual, por exemplo. Tá? Então, vamos diferenciar alguns momentos em que a gente não tem esse ciclo da resposta completo, mas foi um momento de falha. Falha desse ciclo, tá? Falha dessa resposta. Falha de atingir este prazer sexual. Lembrando que pode ser por várias razões. Emoções envolvidas, ambiente, medicação, não ter ali vontade e desejo suficiente naquele momento. A gente tem várias situações, não tem como a gente olhar apenas para alguns sintomas e falar isso é disfunção sexual X. Vou trazer, estou falando X, mas eu vou trazer para vocês algumas das disfunções que a gente já tem aí elencadas, tá? E por que é importante trazer o nome das disfunções, pincelar, né? No caso aqui eu estou apenas pincelando com vocês a diferença entre disfunção e falha. A gente tem também a inadequação sexual. Muitas vezes não é uma falha, não é ali uma disfunção, uma dificuldade no ciclo da resposta sexual, mas por alguma razão aquele casal não é adequado entre si, eles não conseguem um envolvimento sexual que seja satisfatório. Aí já é uma outra definição, a de inadequação sexual. Tá? E é importante a gente falar sobre tudo isso para a gente começar a diminuir os estigmas, os preconceitos, a vergonha em se falar sobre sexo e dificuldades sexuais. A parte do sexo, que é a atividade sexual, que é uma questão física, a gente pode aprender, a gente pode melhorar. Só que para melhorar eu tenho que entender como é que funciona esse ciclo da resposta sexual, como é que o meu corpo funciona, o que eu entendo por sexo, por sexualidade, por prazer, para daí eu conseguir ter uma vida sexual satisfatória, tá? Satisfatória, com prazer e com saúde sexual. Então vou trazer aqui para vocês, a gente tem um manual que chama DSM, que é o Manual de Diagnósticos, tá? Então a gente tem ali as questões sexuais. E a última versão desse manual, a gente tem as disfunções sexuais divididas entre masculinas e femininas. Então, a gente pode pensar aqui nas disfunções, vou ler aqui para vocês, tá? Disfunções sexuais femininas. A gente pode pensar em 3 braços nessas disfunções, que é a dor sexual, a dificuldade de orgasmo e a dificuldade, seja no desejo, seja na excitação sexual, tá? Aí a gente tem alguns transtornos aí. Transtorno do interesse e da excitação, transtorno do orgasmo, transtorno da dor gênito-pélvica/penetração e disfunção sexual induzida por medicação ou substância. Essas são as femininas. E a gente tem as masculinas. Transtorno do desejo sexual hipoativo, que seria o baixo desejo sexual masculino. Transtorno erétil, vocês podem conhecer também como disfunção erétil, a ejaculação prematura e a ejaculação retardada. Veja, a gente tem a ejaculação prematura, a que acontece antes do esperado.
e a retardada que demora muito a acontecer. Mas nós temos critérios para definir esse antes e depois, esse demorado ou esse rápido demais. A gente precisa ver esse contexto. E a gente tem a disfunção também sexual induzida por medicação ou substância dentro do quadro masculino. Eu estou hoje só pincelando, eu vou voltar com outros vídeos falando sobre cada uma dessas disfunções, que vai clareando para vocês um pouco mais de informação, para além do nome, para além dessa compreensão de disfunção, de falha e de inadequação. Porque assim você vai tendo um autoconhecimento, você vai entendendo como é que o seu corpo funciona, se é uma falha, como é que eu vou lidar com essa falha, se é uma inadequação, como é que eu vou lidar com essa inadequação, e se é uma disfunção, como é que eu vou lidar com essa disfunção e a quem eu devo recorrer para que eu tenha uma vida sexual saudável e prazerosa. Já adianto que automedicação não vai te ajudar. Então, por hoje, é o que eu pensei em trazer aqui para vocês. Vou, como eu disse, esmiuçar com vocês um pouco mais sobre cada uma dessas disfunções. Qualquer dúvida que vocês tenham, se já quiserem colocando aqui nos comentários, que à medida em que eu for fazendo os vídeos sobre cada uma das disfunções, dos transtornos, eu já vou acrescentando as dúvidas de vocês. No mais, agradeço a presença de vocês aqui, por vocês terem me assistido até o final desse vídeo. Lembra de curtir, lembra de compartilhar e a gente se vê próximo em algum vídeo sobre algum dos transtornos. Até breve!